Olha, minha abelha tá com 6 dias aqui, tá só aumentando o movimento. Estão trabalhando. Flor tem muito por aqui, vai dar certo. Olha aí, ó. Todo tempo chegando, saindo, chegando, saindo. Estão trabalhando. Olha aí a flor do mufumbo aí, como é que tá. Dizem que dá boa de mel, não sei. Lá na minha área lá ó, tem muita flor também. Ó, tá tudo de botãozinho aí, ó. Olha lá aquele pé. Muita flor de mufumbo. E esse matinho aqui, também diz que ele dá mel também na flor dele. Não sei, se der, vai dar é bom.